Só não precisa assinar presença em lugar nenhum. Depois, para fazer os certificados, eu vou ver quem esteve presente no Meet, tá? E eu acho que a gente deve começar já, porque vocês vão ter prova, né? Muitos de vocês vão ter prova, e assim não atrasa muito, né? Então, essa é a primeira oficina do Predict. O Predict é um curso, é um grupo de extensão aqui do ICMC, que a gente começou no ano passado, né? Inclusive, a gente deve admitir novos membros, né? Agora para o segundo semestre. Eu estou mandando um projeto também para o PUB, né? Quem tiver interesse, depois pode procurar o Francisco, tem também o Yuri, o Abner, a Flaviane, e é isso, né? Então, eu agradeço muito o Francisco por aceitar aí o desafio de fazer essa oficina, né? Eu tenho certeza que vai ser muito útil, e obrigada a todos pela presença, espero que seja muito proveitoso para vocês. Isso aí, Francisco, tá com você então. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a todos que estão aqui, professora, pela oportunidade. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco do Shine, um pacote do R que a gente vai usar para tentar tornar nossas apresentações ainda mais dinâmicas via web. Esse curso, como a professora já introduziu para a gente, sendo oferecido pelo Predict, então, gostaria de reforçar o convite aí para novos membros também. Em breve vai estar rolando bolsa também, então para quem tiver interesse, pode nos procurar. O nosso grupo, eles, como a professora já disse, surgiu no ano passado buscando analisar dados da pandemia de Covid. A gente estava interessado em criar modelos de previsão no primeiro momento. Para fazer isso, a gente utilizava-se além de modelagem, técnicas de visualização de dados, né? E aí, essa foi a motivação inicial do nosso projeto, mas a gente também pretende explorar um pouco mais além disso, mais para frente, não ficar só restrito ao Covid, poder fazer análise de séries temporais, por exemplo, para fornecer previsões. Então, acho que a professora já explicou para a gente muito bem, a partir de onde o projeto surgiu, e, bom, falar agora um pouco sobre o que a gente vai fazer aqui hoje. Primeira hora eu vou tentar, na verdade, 40 minutos, 30, 40 minutos, falar um pouquinho aspectos iniciais do Shine, para quem nunca nem viu Shine na vida. E a gente vai tentar colocar um aplicativo simples na internet juntos. Pessoal, vocês conseguiram instalar os pacotes aí, que a professora mandou via e-mail? Se vocês puderem dar um feedback no chat, a gente vai utilizar alguns deles ao longo aí da oficina, então quem quiser acompanhar aí fazendo, é bom já estar com os pacotes instalados aí. Ah, que bom, muitos já conseguiram, que maravilha. Na segunda parte do curso, eu vou falar de alguns recursos legais, não só do Shine, mas do R em todo. Eu trouxe dois exemplos, um do Shine, um do Plotly, para fazer gráficos interativos, como vocês, alguns aqui já estão vendo com a professora Sibeli em visualização e exploração. Trouxe um outro exemplo no Leaflet. Na verdade, eu trouxe dois exemplos no Leaflet. Mais para frente a gente vai poder ver aí para utilizar dados geolocalizados, né, como o pessoal da turma ingressante vai ter um trabalho para fazer com isso, então também tentar dar uma motivada aí. Beleza, gente. Então, tranquilo? Vamos começar? Vamos falar um pouco do Shine. Ele, na verdade, é uma alternativa que a gente que programa em R tem para desenvolver para a web, sem necessariamente utilizar linguagens de programação web. Sim, a gente pode acabar utilizando para ajustes finos, por exemplo, CSS, mas a gente está interessado mais em maneiras de efetivamente publicar o nosso código online, tá bom? Como que uma aplicação Shine ela vai funcionar? É assim, a gente vai ter um servidor lá rodando o tempo inteiro, esse servidor vai ter umas instruções
que basicamente são seu código em R, por exemplo, gere um gráfico, ou então calcule um modelo. Qualquer coisa que você for fazer em R é uma instrução no servidor. E a segunda parte vai ser a interface do usuário, que ela nada mais é do que o que será exibido na página da web, quando o usuário acessar. Então, o usuário ele vai acessar um endereço com a sua aplicação Shine. Quando ele fizer esse acesso, ele vai fazer uma comunicação para o servidor vai calcular os códigos, as instruções dele, e em seguida ele vai retornar para o usuário a página desejada. Uma das vantagens do Shine é que ele é muito dinâmico. Então, a gente o tempo inteiro consegue lidar com inputs do usuário em tempo real. Então, isso acaba sendo muito vantajoso. Trouxe aqui um exemplo. Na verdade, acho que alguns já até devem ter visto anteriormente, que é o dashboard que a gente vem desenvolvendo no grupo Predict. Então, esse aqui foi o nosso trabalho ao longo do último ano em propor visualizações direcionadas à pandemia de Covid-19. Então, nessa aba aqui, a gente tem um mapa interativo, em que a gente pode escolher várias variáveis. Além disso, a gente pode escolher uma paleta de cores para representar adequadamente aqueles dados que eu estiver exibindo ali. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouco disso, do que uma paleta sequencial ou do que uma paleta divergente, quando a gente vai utilizar um dos dois. E repara que a minha visualização, além de eu poder navegar no mapa, eu também posso escolher qual variável eu quero exibir. Às vezes, se eu estou num espectro maior, é interessante eu também efetuar transformações nos meus dados. Vamos ver se ele vai carregar aqui os municípios. Mas aqui, por exemplo, quando a gente vai olhar a letalidade por município, às vezes a gente não vê uma grande variação. Mas se a gente colocasse na escala log, a gente pode ver que, na verdade, ele fica totalmente diferente, né? Então, às vezes, é muito interessante a gente ter a possibilidade de aplicar esse tipo de transformações em nossos dados em tempo real. Aqui também tem uma aba de predição, que a gente dá a possibilidade do usuário escolher o nível que ele quer enxergar, se novos casos ou óbitos, e a respectiva previsão utilizando um desses dois modelos que a gente tem aqui. Então, aqui por padrão que ele está exibindo é a previsão de novos casos para o estado de São Paulo, e esse gráfico ele também é interativo, então eu posso selecionar a parte dele e ir alterando o meu eixo X, o meu eixo Y. Então aqui, por exemplo, eu consigo estimar, de acordo com o meu modelo, como que a proporção de novos casos vai se comportar ao longo das próximas 3 semanas. Então, aqui é só um exemplo de coisas que a gente pode fazer utilizando a interatividade do Shine, tá bom? Depois eu vou disponibilizar o link, quem quiser acessar, quem quiser contribuir também é muito bem-vindo, tá bom? Beleza, então agora a gente vai falar o que a gente precisa para construir a nossa primeira aplicação em Shine. O nosso exemplo mínimo aqui. Então, basicamente, qualquer aplicativo em Shine, ele vai ter essa estrutura, obrigatoriamente. Um objeto que é UI, se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que é a interface do usuário, é UI. Ou seja, o que é o UI? São os itens que vão ser exibidos na tela do usuário. A gente vai ter uma função chamada server. O server ele vai conter as instruções do código em R que a gente quer executar. E uma chamada da função ShineApp. Repara que na minha chamada da ShineApp, eu passo justamente como argumentos para ela a minha interface do usuário e a minha matemática do servidor. No caso, aqui a gente não tem nenhum código, né? Só um exemplo mínimo. Para a gente rodar esse aplicativo no nosso computador, é bem simples. É só a gente, tendo um código em Shine, clicar aqui no Run App, que ele já vai
rodar para a gente localmente, ou seja, na nossa máquina. Então, beleza. Agora a gente vai, então, tentar criar e rodar esse exemplo minimal, que é do slide anterior. Então, beleza. Vou criar um novo arquivo aqui. Primeiramente, chamar o Shine. Então, tem duas coisas. UI. E server. Que recebe. Aqui vai ser minha função server. E aí eu vou chamar minha Shine App. Beleza, esse aqui deve ser o exemplo minimal. Toda vez que eu for rodar minha aplicação Shine, eu vou precisar escrever um código parecido com esse. Então, o que a gente tem como alternativa para não precisar disso? A gente tem os snippets. Então, no RStudio, se a gente tiver Shine lado, na hora que a gente escrever Shine App, ele vai carregar um snippet para a gente. O que é um snippet? É um atalho para digitar tudo que eu digitei com comando. Vou fazer de novo. Shine App. Ele já carregou aqui o snippet, tá vendo? Que é da minha função, chamando lá dentro. É só um copy cola, basicamente. E aí ele já vai carregar a estrutura minimal. Agora vamos salvar. Ô, Francisco, tá cortando um pouquinho. Pode falar. Talvez você pudesse desligar a câmera, não sei se melhora. Tá com bastante corte. E se você for rodar, se você puder colar ali no chat para o pessoal poder rodar também. Eu lembro que você ia disponibilizar, né, em algum lugar. Tem isso, deixa eu mandar para vocês. Tem um link com todos esses códigos já. Beleza. Deixa eu só pegar. Eu não sei se era para eu ter mandado no e-mail junto. É que eu mandei bem depois, acho que o e-mail a senhora mandou antes até. Tá. Vou mandar aqui no chat. Vamos ver se melhora, porque estava cortando bastante a sua fala. Ixi, Maria, a internet resolveu não colaborar. Vamos ver se melhora. Obrigada, Francisco. Nada. Ó, pessoal, então, nesse link que eu mandei para vocês, tem todo o material do nosso curso e os scripts. Então, esse que eu estou rodando agora é esse script 1. Beleza? Vocês podem baixar aí e rodar também. Então, beleza. Eu salvei minha aplicação. Vocês conseguiram acompanhar a parte do snippet? Isso era o mais importante. Beleza. Então, salvei, né? Vou apertar um Ctrl Shift Enter, ou então clicar aqui em Run App. Então, esse nosso exemplo não tem nada, né? Mas quer dizer que funcionou. Página em branco. Por exemplo, se a gente escrevesse aqui dentro alguma coisa. Nem sei se eu escrevi certo, gente. Desculpem. Então, apareceu na tela. Então, essa foi a nossa primeira aplicação em Shine, pessoal. Conseguiram acompanhar, então? Que eu escrevia meu texto aqui dentro da Fluid Page. Minha página não faz nada por enquanto. Ela só exibe na interface do usuário
essa string aqui. Belezinha, vamos dar prosseguimento, então. Eu vou parar o servidor aqui, meu computador não pega fogo. Então, para o nosso Shiny App ficar interessante, é legal que o usuário consiga interagir com a página. Como que essa interação é feita para o Shiny? Através dos inputs e dos outputs. Se a gente olhar no nosso código, a gente vai ver que o input e o output são argumentos da nossa função server. Então, como que funciona para a gente trabalhar com eles? Vamos começar, então, falando dos outputs. Os outputs, eles representam as saídas do nosso aplicativo. Ou seja, tudo que a gente quiser exibir para o nosso usuário, que a gente escreveu em código R, a gente vai utilizar o output apropriado. Então, por exemplo, se eu quiser exibir um gráfico, eu vou usar um output do tipo plot output. Se eu quiser uma tabela, um table, se eu quiser um texto, e assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, um gráfico do Plotly, eu vou ter o output apropriado, assim como um mapa do Leaflet, mesma coisa, vai ter o output apropriado para ele. Então, pensa que eu vou usar uma função output para gerar o output desejado, tá bom? Então, como que vai funcionar? A gente, na nossa interface do usuário, vai utilizar o output. Então, por exemplo, plot output. Vamos colocar um ID para ele, que é o nome dele, que a gente vai chamar ele, por exemplo, um gráfico. Só. Beleza, então eu usei a plot output na minha interface gráfica. Agora eu preciso colocar a função respectiva dentro da função server. Como eu estou usando plot output, eu tenho que usar a função render plot. Beleza? Eu sempre vou trabalhar com esse parzinho, plot output e render plot. Ou seja, plot alguma coisa, deixar em branco, e alguma coisa, render alguma coisa depois, beleza? Desculpa, output e render, agora sim. Então, output sempre na minha interface do usuário e a render sempre no server. Beleza? Então, esse slide é mais só para chamar a atenção para isso, não. A gente sempre trabalha com esse par, visualização, output, depois render, visualização. Cada um em seu lugarzinho. Então, agora, próximo exemplo que a gente vai fazer é trabalhar com inputs e outputs. Então, eu já coloquei na minha UI aqui um plot output. A minha server tem que conter um render plot. Só que, na verdade, é gráfico recebe render plot. Vou colocar uma chave aqui dentro e agora eu vou falar o que eu quero fazer na minha output chamada gráfico. Beleza? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, um histograma. Por exemplo, mtcars, que é um conjunto de dados de exemplo do R. Vamos ver se isso aqui funciona. Beleza. Então, peguei minha função plot output na interface do usuário, cheguei no server, falei, olha, tem esse cara aqui que é o gráfico, ele é um render plot. O que o render plot faz? Ele vai fazer um histograma do meu exemplo aqui. Vamos salvar e tentar rodar. Será que vai funcionar?
computador tá meio lento, gente. Ah, tá certo. É só porque eu não podia ter feito isso aqui. Deixa eu fechar a aplicação. Eu tinha que chamar minha variável primeiro. Ué? Ah, tá. Eu sei que eu errei. Que esse gráfico é uma output. Beleza, agora deve funcionar. Legal. Então, na verdade, eu tenho que passar um output gráfico, porque ele é um output, tá bom? Tinha faltado só isso aqui. Desculpem, gente. Mas então, ficou claro essa parte do output, pessoal? Que eu Ficou preciso assim. sempre trabalhar com esse parzinho? Legal, Aham, tudo certo. belezinha. Então, vamos prosseguir. Então, a gente, se vocês forem olhar lá, acabamos de rodar o exemplo 2, output. Que eu tô tentando fazer ao vivo aqui para vocês acompanharem, e aí às vezes pode acontecer alguma coisinha besta, que nem isso. Para vocês verem que é normal, tá bom, gente? É mesmo. Então, beleza. Agora a gente vai falar um pouco dos inputs. Então, para que os inputs servem? Servem para melhorar a experiência do usuário, permitindo que ele interaja com a aplicação. Então, por exemplo, se a gente for na galeria do Shine, acho que esse link vai levar a gente até a galeria. A gente aqui vai poder acompanhar todos eles em funcionamento e ver o código. Então, às vezes é interessante a gente. Ó, esses slides estão lá depois, se vocês quiserem, viu, gente? No site também, mas a gente está na galeria do Shine, tá bom? Shine Widgets Gallery. Então, aqui ele vai mostrar diferentes tipos de input que a gente tem disponíveis. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com radio, que são botões de uma única escolha, caixas de seleção, sliders para definir um intervalo. E aí, por exemplo, se eu quero um radio button no meu site, aí eu posso vir aqui, olhar o código. Deveria poder. Sempre assim, né, gente? Em tempo real, tudo resolve não funcionar. Mas, deixa eu atualizar aqui. Às vezes pode ser meu computador, tadinho. Mas sempre que vocês clicarem ali nos exemplos, vocês conseguem visualizar o código de cada um deles. Ó, carregou. Então, ó, por exemplo, eu tenho minha interface mais simples. É uma interface, uma página só com o rádio e 3 escolhas. E aí ele mostra o que eu tenho que pôr na server. Ou seja, eu vou ter que colocar. Esse aqui é o valor que ele vai aparecer
Sempre que você escolhe, ele printa o valor. Então, é isso aqui que está fazendo na server. E na interface do usuário, tem esse Radio Buttons, que tem um label, que é o nome dele aqui em cima. E as escolhas. As escolhas são escolha 1, escolha 2, escolha 3. E já começa com a 1 selecionado. Eu estou só prolongando aqui só para mostrar que acaba sendo bem intuitivo. Então, se você pegar, copiar isso aqui e cola na sua interface gráfica, uma coisa da interface gráfica, gente, vocês têm que pôr vírgulas entre os elementos, tá bom? Então, Radio Buttons, vamos ver se vai funcionar. Beleza, apareceu aqui. Só que eu tenho que escolher o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, como que eu vou pegar esse input e transformar num output válido? O que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia utilizar ele para escolher uma variável diferente. Ou então poderia usar um select... Vamos colocar um select box, que eu acho que é mais interessante. Então, o select box ele vai ter uma estrutura parecida também. Eu não vou nem copiar da galeria. Mas ver se a gente escrever aqui. Calma aí. Select box. Por algum motivo ele não estava aparecendo. Mas se eu der um select box... select input, sorry. Ele vai ter uma estrutura muito parecida. A gente vai precisar passar um ID, ou seja, sei lá, o nome da minha variável que eu quero passar para o gráfico. Ele vai ter um label. O label é o nome que vai aparecer. E ele vai ter as escolhas. Quem que vão ser as minhas escolhas? Deixa eu parar de rodar aqui a aplicação. Então, no caso, a gente estava trabalhando com a MTCars, né? Vamos olhar os call names da MTCars. Então, ele é um conjunto de dados de exemplo, né? Ele contém dados sobre alguns carros. Que dados? O quanto ele é potente, sobre o motor, quantos cavalos de potência, o tamanho do motor. Então, vamos escolher algumas delas. Vou criar aqui escolhas. Sei lá, a gente está fazendo histograma, né? Então, a gente precisa de variáveis numéricas. Vamos pegar, por exemplo, MPG, SIL. Bom, vamos ver o que acontece se a gente fizer isso aqui. Primeiro, call names, mtcars. Ó, gente, essa parte aqui eu tô pondo fora do código Shine, porque ela vai ser executada antes, tá bom? Porque eu só quero que ele liste o que eu posso fazer no meu histograma, tá bom? Beleza. Então agora eu vou ter essa input. Que input é só eu olhar para a ID dela, var. Tem que pôr uma vírgula aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Ao invés de plotar MPG, eu vou selecionar a variável que eu quero plotar.
E esse vai ser o conjunto de dados que eu vou passar para o histograma. Conseguiram acompanhar, gente? Vamos tentar rodar. Opa. Ah, tá. Porque tem que ter alguém selecionado. Não, acho que é a variável. Vamos ver se ele funciona com alguma outra. Tá, nós. O que aconteceu? Nossa, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Ele reclamou, ele disse que não era numérica, né? Ele disse que não é numérica, mas acho que é por causa do meu select. Esse MTCars, ele é... deixa eu ver aqui. Ele é data frame, Francisco? Sim, acho que ele é um Tibble, na verdade. Ele é um Tibble? Ah, tá. Por isso você usou aquele Tibble Select ali, né? Eu também não entendi que erro foi esse aí, que ele disse que não era numérico, né? Quando você tentou fazer o histograma. Vamos tentar selecionar de outra forma. Gente, ó, tudo no R tem 1 milhão de maneiras da gente fazer. Acho que sim, eu estou usando o pacote DataTable. Ver se isso funciona. Ah, funcionou. Era por causa do Tibble, porque o histograma ele não está diretamente preparado para lidar com Tibbles. Se eu estivesse fazendo no ggplot... Então, eu vi que você usou o Tibble lá, e aí eu abri o meu R aqui, e eu achei que não era do tipo que você pode fazer, né? Então era por isso, é porque Talvez. ele é, na verdade, uma tabela ali, né? Isso, assim eu estou passando diretamente o vetor com os dados que eu quero plotar. Quando eu fazia o select, eu passo um Tibble, na verdade. Então, por isso que é Tá. este E, reclamando. e daí lá você pode selecionar outra e aí ele vai fazer o histograma da outra. Ah, legal. Ele vai fazendo das outras também, conforme a gente for selecionando. Legal. Uhum. Então, beleza, gente? O exemplo? Deu para entender? Desculpem as deslizadas aí, mas espero que tenha ficado Beleza. legal. Então, essa parte foi a parte básica, então, do Shine. Então, essa aqui é o terceiro exemplo, né? Input, output. Deixa eu fechar aqui. Aí agora eu trouxe algumas coisinhas diferentes para a gente usar, por exemplo, no trabalho de vocês. Então, por exemplo, como que a gente faz os gráficos usando o Plotly? Pegando esse exemplo aqui, acho que nem vai precisar do DataTable. O que a gente faria se a gente quisesse trocar o histograma do base para o Plotly? Bom, chamar o Plotly. Aí mudaria aqui o output, em vez de plot, output, eu usaria um plotly output. Mesma coisa no render. Então, render plot, eu vou colocar um render plotly. Beleza. Agora a gente tem que chamar o plotly. Várias maneiras da gente fazer isso, né? Eu vou usar o pipe, que eu fico mais confortável. Mas podem usar a sintaxe que vocês preferirem. Então, plotly. E aí, o que a gente quer fazer? Quer fazer um histograma, né? Será que isso vai funcionar? Não sei se vai funcionar, não.
Ah, mas é porque você não colocou no argumento, né? Você não tem que Acho que eu colocar. preciso no X, né? Vamos ver. Aqui, né? X e... Calma aí. Ixi, essa sintaxe eu não sei. Vou ver se dá certo. Se a gente fizer isso aqui, eu acho que já até funciona. Vamos ver. Mas, por exemplo, se fosse o de bars. Bom, o exemplo que eu trouxe do Plotly, na verdade eu fiz um pouquinho diferente. Eu peguei um dataset que eu estou utilizando com os dados dos vacinados. E, na verdade, eu utilizei o adbars. Então, vamos tentar fazer ele. Então, quando eu quero ler alguma outra coisa, eu posso utilizar essa estrutura de projetos do R, que ela acaba sendo bem usual. E quando a gente quer ler um arquivo para nossa aplicação Shine, então é legal você, se você deixar ele na mesma pasta que o seu script Shine, você já vai conseguir fazer a leitura, tá bom? Então, por isso que eu acho que simplifica bastante. Deixa eu só beber uma aguinha. Ô, Francisco, posso perguntar? Claro, Pro. Se você usasse aquela sintaxe do Plotly que eu fiz com eles na aula, que é aquele plot, underline, ly, isso dá certo? Vou colocar aqui para você no chat, Plotly, mas daí não seria esse, Acho que ele teria sim. que colocar o x igual a til, dados, Type histogram, né? type igual a histogram, e acho que só, não precisa do fig, eu acho. Eu Será preciso que isso daria passar. Ah, certo? vamos tentar. Não quer rodar. Ele está reclamando escolhas not found. Deixa eu ver. Ah, tá. Escolhas, tá. Ah, é porque você tinha escolhas aí em cima, né? Pronto. Beleza, agora foi. Ah, Essa já sintaxe é foi. mais fácil. É porque você estava fazendo com uma coisa mais avançada, né? Na verdade. Legal. E aí você consegue interagir com ele, né? Isso, aí você também tem a possibilidade de interagir com os próprios comandos do plot, né, dentro. Eu gosto desse compare data. Aqui não tem, mas quando a gente faz gráfico de várias barras juntas, aí é muito legal usar esse compare data aqui. Uhum. Ah, legal. Chico, nesse gráfico que você fez, eu tinha feito um desse, só que eu queria perguntar como que, tipo, eu aumento o tamanho dessas letrinhas? Deixa eu ver aqui. Letrinhas. Tipo, Você diz das variáveis mesmo, tipo, os números que estão aqui do lado no gráfico. aqui na legenda? É isso. É que tá muito pequeno e eu queria saber se dava para aumentar de alguma forma.
Se você quiser, depois eu Normalmente você pergunto. usa o comando legend. Tá legal. Que ver o que eu faria numa situação real. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui. Duro para encontrar, né? Tanta coisa. Aqui. Você, então, eu falei legend, na verdade é layout o comando. Cadê aqui? Ok, tá. Então, ó. Vindo aqui no help. O layout ele serve para você especificar vários comandos dentro do gráfico do Plotly. Então você teria que mexer alguma coisa aqui nos widgets, eu acho. Quer ver? Aqui, ó, dentro do comando, então, você está usando esse layout. Dentro do comando Uhum. layout, você tem o comando legend. E aí você passaria aqui dentro do legend para ele alguma coisa, como font size. Entendi. Eu teria que pesquisar direitinho para saber, mas é dentro disso, então. Você vai fazer um chamado no Plotly, aí você dá um layout, e aí você dentro do argumento legend vai ser list, e aí você tem que descobrir o nome do argumento que vai aqui dentro, mas é aqui, tá bom? Ok. Aham, obrigada. Eu queria meio que uma direção mesmo de como fazer isso. Obrigada, Chico. Nada. Então, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, o que a gente quer fazer agora? Eu só vou copiar essas colunas aqui. E aí a gente vai falando. Então, eu já vou carregar aqui o snippet do Shine. Para eu conseguir ler agora, como eu quero ler dentro do R. Esse meu R ficou todo estranho hoje. Só vou trocar aqui a Working Directory para conseguir já ler no meu ambiente. Então, ó, pessoal, eu trouxe aqui uma base de dados. Deixa eu ler primeiro. Que contém dados sobre a vacinação em São Paulo. Então, ó, tá vendo? Tem para cada município, naquela data, quantas pessoas foram vacinadas primeira e segunda dose. Esses dados aqui eu li diretamente do DataSUS. Então, por isso que eles não estão tão organizadinhos ainda. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer uma operação de pivoteamento. Só para falar rapidinho, mas o que ela fez? Ela mudou. Então, em vez de aparecer cada observação diferente, já tal, primeira dose, tantos. Agora ele organizou
meio que sumarizado. Então ele fala, ó, quantos foram de primeira e quantos foram de segunda naquele dia. Tá bom? Então, só uma operaçãozinha para deixar mais elegante para a gente conseguir exibir melhor os dados depois. Então, o que que eu quero fazer com esses dados aqui? Eu quero fazer uma aplicação que seja capaz de eu escolher um município e eu ver como que as pessoas foram imunizadas naquele município ao longo dos dias, beleza? Então, eu já selecionei aqui as cidades e resolvi ordenar. Então, ó, essas operações aqui, repara que elas não envolveram diretamente a minha aplicação. Eu só estava fazendo elas antes para poder carregar os meus dados nela. Então, por isso que elas não estão dentro de nenhum lugar. Porque elas, na verdade, apareceram aí para a gente começar o trabalho, tá bom? Então, beleza. Eu vou precisar de duas coisas, então. Um select input e o meu gráfico, que é um plotly output. Beleza, tem que falar o nome. Então, dentro do select input, só para a gente relembrar a sintaxe, então. A IDE, você pode escrever também e colocar um igual dentro, se você quiser lembrar os argumentos depois. Aqui o label é o que vai aparecer para o usuário. E depois as minhas choices. Quem são elas? Elas estão na variável que eu chamei de cidades. Vamos tentar rodar, gente, ver se funciona? Façam sempre aos poucos, gente. Boas práticas, porque aí é mais fácil de você encontrar o erro depois. Se você primeiro escreve tudo e depois roda, aí para você encontrar onde está o erro depois é muito pior. Então, basicamente... Nossa, rodou a aplicação errada. Calma aí. Nossa, o que aconteceu? Ele sumiu. Ele sumiu. O RStudio me trollou, gente. Então, de novo, só pra gente recordar. Um select input. Com o label. E as choices. Vírgula. Um plotly output. Ah, não carreguei o plotly. Ele fez isso porque eu salvei com o mesmo nome do arquivo. Eu fui burro. Beleza, olha, às vezes ele enche o saco, mas é porque eu tô com uma aplicação Shine já aberta. Por isso que ele não estava deixando eu rodar. Vamos lá. Tá. Isso aqui tá na pasta errada. Que tá dentro do script. Então, vou salvar aqui. Plot.r. Beleza, agora eu devo conseguir rodar. Ainda não tem nada, né? Só tem o select input. Beleza, já tá funcionando o select input. Agora vamos fazer a parte gráfica. Então, input
Desculpa, output, né? Output gráfico vai receber um render plot. Coloca uma chave. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com esse data frame aqui para a minha aplicação. O que eu queria fazer? Eu queria selecionar o município e mostrar como as pessoas foram vacinadas ao longo do tempo lá. Beleza? Tá aqui. Essa base, ela não tá lá, né, Francisco? Você deixou lá naquele site ou não? Isso, eu não sei se está aparecendo ali, Pro, mas dá para fazer o seguinte. Se vocês quiserem rodar aí. Até mais fácil. Ó. Você pode vir aqui no RStudio. E criar um novo projeto. Vamos salvar. Eu vou mandar o link do GitHub no Meet. E aí ele vai clonar aí. Quem quiser os arquivos RAW, eles estão aqui dentro. Acho que isso já funciona já. Vou mandar aqui. Conseguiram aí? Clonar o projeto? Ou baixar os dados? Alô, alô, alô? Conseguiram a pessoa pegar os dados aí? Legal, valeu, João. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem esse input, que a gente chamou de city, e ele vai ser a minha cidade selecionada. Input, cifrão, city. Beleza? Ó, peguei input, cifrão e o ID dele. Que nem eu fiz aqui, ó. Output, cifrão, ID. Tá bom? Por isso que as IDs são tão importantes, gente. Que elas que vão identificar aquele input. Então, ó, chamei essa variável selectedCity para ler o input. Agora eu tenho que selecionar os dados. Bom, vamos olhar lá de novo. Então, ó, tem essa coluna município. E o cara que eu selecionar em município vai ser o cara que eu quero ver no meu gráfico, né? Então, select município igual o cara da minha input, que é o selectedCity. Beleza? Não, desculpa, não é select, né? Filter. Tá bom? Eu tô só filtrando os caras do meu conjunto de dados que pertencem àquele município. Tá bom? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos lembrar, essa função aqui é uma função renderPlotly. Então eu preciso obrigatoriamente chamar a função plotly em algum momento. Beleza, então, ó, filtrei para aparecer só dos municípios. Então, beleza.
eu quero colocar as barras com a vacinação em cada dia. Acho que é mais fácil. Deixa eu ver como que eu chamei aqui. Coloquei no Add Bars. Então, x é igual data. E o y vai ser igual... Como que tá o nome ali? Vamos ver. Primeira dose ou segunda dose. Acho que assim ele lê. Vamos testar. Legal, funcionou. Então, ó, aqui eu escolho um município. Ah, mas tá só da primeira dose? Beleza, então vem aqui, dá mais um add bars. Vou até copiar esse aqui. E aí, vamos trocar o Y para a segunda dose. Não vou nem mexer com as cores, acho que ele já vai conseguir lidar já. Legal, então agora ele aparece para a cidade que eu escolher, o número de imunizados primeira e segunda dose. Aí do compare data que eu tinha falado, por que que eu gosto dele? Por exemplo, aqui já dá para usar melhor. Mas se a gente coloca no compare data e escolhe um dia, então ele mostra comparativamente, né? Quantos foram de primeira, quantos foram de segunda. Vamos dar uma melhoradinha rápida antes da gente ir no gráfico, antes da gente ir no próximo exemplo. O que que eu fiz? Coloquei um nome, para não ficar aparecendo trace 0, trace 1. Então, nome. Sei lá. Ó, apertei um ESC para fechar a aplicação, depois Ctrl Shift Enter para recarregar ela. Aí ele já melhorou aqui. Que mais? Ah, tá. Aqui a gente só mexeu no layout para colocar um título e também arrumar a legenda. Eu vou até copiar aqui para a gente não perder muito tempo. Mas basicamente, ó, eu usei essa função paste 0 para ela pegar o nome da minha cidade, que eu li do input, e colar junto com SP. Aqui no que a gente criou agora está com um nome diferente, né? Aqui no meu tá Selected City. Tava rodando ainda, agora pausei ela e vamos rodar de novo. Ó, tava aberta, tá vendo? Aí ele não vai deixar rodar, se ela já tá rodando. Então sempre fechem antes de rodar de novo, tá bom? O mais comum do Shine acho que é esse. Ah, entrou um S aqui na frente e ferrou meu código, né? Normal. Aí agora tem uma legenda, eixo X e eixo Y. Agora já está um gráfico mais apresentável. Beleza, gente? Vamos falar um pouco de mapas agora? Esses 20 minutinhos finais aí. Então, gente, quando a gente for trabalhar com mapas... Ah, só um detalhe. Se a gente acessar esse livro aqui, por exemplo, que eu coloquei, ele... Tanto que a foto dele é até um mapa, né? Dá pra gente fazer mapas com o Plotly? Dá, gente. É possível.
Eu já fiz, eu achei um pouco mais difícil do que com o Leaflet, por conta que você tinha que sempre estar determinando a projeção dos seus dados. E aí, lembra aquele lance de geografia, a projeção de Mercator, sabe? Aí você tinha que ficar fazendo transformações. Então, por isso que eu preferi trabalhar com o Leaflet, tá bom? Mas dá para você fazer mapas no Plotly também. Esse print que eu coloquei aqui na tela, gente, ele foi meio que o ponto de partida para o dashboard do Covid que a gente desenvolveu. Então, sempre que a gente quiser uma inspiração do que a gente pode fazer no Shine, então vai na galeria, Shine Gallery. Na galeria, ela vai ter vários exemplos sobre o que você pode fazer com o Shine, o que as pessoas já fizeram. Então, por exemplo, vocês têm o trabalho de VED com dados geolocalizados? Olha quantos exemplos com geolocalização ele tem aqui. Então, um belo dia no ano passado eu estava aqui também, nessa mesma página. Aí eu escolhi o Super Zip. É muito legal esse exemplo, que ele faz diversas visualizações em Shine, mas ele é muito legal que ele tem uns histogramas aqui que ele calcula de acordo com a área que você está selecionada no gráfico. Então, ó, conforme eu for dando zoom, ele vai atualizando o histograma. O histograma ele está ali para refletir só das bolinhas que estão visíveis. E aí eu estava aqui nesse exemplo, eu vim aqui, peguei o código e daqui que surgiu o dashboard do Covid. Então, gente, é super útil esses exemplos. Eu vim aqui, eu clonei esse repositório, aí já comecei a editar a função server, e aí foi daqui que surgiu o dashboard do Covid. Então, isso que é o legal dos exemplos, gente, é vocês poderem abrir, estudar o código, você falar, como que ele fez o mapa aqui? Aqui, ó, create the map. Tá bom? Então, foi o que me motivou a utilizar o Leaflet, foi mais esse exemplo aqui, e ele é muito legal por conta dessas várias coisas que a gente nem tem implementada, mas pode usar. A gente tem duas maneiras de plotar dados num mapa, basicamente. A gente pode representar eles através de markers. O que são os markers? São, como estão representados aqui, pontinhos. Ou a gente pode usar geometrias também. Ou seja, quando a gente estava, por exemplo, no nosso mapa interativo, não coloquei nenhuma foto aqui, infelizmente, mas quando a gente estava trabalhando no mapa interativo, a gente estava trabalhando com a geometria dos estados para colorir. Então, eu trouxe um exemplo de cada um deles aqui. Então, o primeiro, deixa eu carregar aqui um novo snippet, tá? É o exemplo 5, Leaflet, se vocês forem acompanhar aí. Então, é basicamente um Leaflet output. Ah, tem que chamar a biblioteca, né? Isso aqui foi. Bom, mas antes a gente tem que analisar nossos dados, né? Então, eu utilizei esse dados COVID sp.csv, tá bom? Vou chamar o Tidyverse também. Então, eu vou ler esse CSV, que é o dados COVID SP. Vamos dar uma olhadinha nele. Esses dados, eles refletem o dia 30 de maio
dos municípios do estado de São Paulo. Contém várias informações, né? Estado, cidade, o estado, se é uma cidade ou um estado, todos são cidade. Qual é a cidade, o código, a data, semana epidemiológica. Eu não filtrei, eu deixei ele completo aqui, só para a gente poder avaliar. Então, ele tem aqui, ó, o número de confirmados de Covid naquele dia. Desculpa, o total de confirmados, né? E o total por 100 mil habitantes. Isso no dia 30 de maio, tá? Taxa de mortalidade, número de mortos naquele município, totais. E aqui os news são os daquele dia. Então, basicamente é isso. Eu fui lá no dia 30 de maio, peguei todos os municípios da cidade de São Paulo e como que eles estavam com o Covid naquele dia. O interessante dessa base de dados aqui, ó, tem um monte de variáveis, né? ID município, município, só que aqui no final temos latitude e longitude. Ou seja, tem alguns conjuntos de dados que vocês podem encontrar, que já vão ter a latitude e a longitude. No caso, para simplificar o exemplo, eu já trouxe um. Mas você também sempre pode utilizar documentos que contenham a lista dos estados com a respectiva latitude e longitude, beleza? Então, só queria salientar isso aqui, que a gente vai trabalhar com os markers, que são esses pontinhos, e a gente precisa da longitude e da latitude desses pontos, tá bom? Outra coisa também são as palhetas de cores. Porque é assim, a gente quer criar uma representação de alguma variável nesses pontinhos, né? A gente quer falar, por exemplo, quantos confirmados teve aquele dia naquela cidade. Então, e vai ser a cor do pontinho. Então a gente precisa trabalhar com paletas de cores diferentes, dependendo da variável que a gente estiver representando. Então, eu trouxe aqui só para exemplificar, não vou falar muito disso, mas só para situar vocês um pouco. Que a gente, basicamente, tem 3 tipos de paletas de cores. Aqui, essa é a imagem que eu queria. Podia ter rodado esse comando aqui no RStudio, que também me daria essa mesma foto. Mas a gente aqui tem 3 tipos de paletas de cores. Vamos rodar isso. Só para vocês verem aqui, acho que fica mais fácil. Aqui, a gente tem as paletas sequenciais, que são essas aqui de cima. Qual é a característica delas? Elas começam sempre do branco, de uma cor clarinha, e vão escurecendo sequencialmente. Aqui embaixo, esse terceiro grupo de baixo, a gente tem as paletas divergentes. Que é assim, a gente começa numa cor, vai indo, vai indo, vai indo, tem o branco aqui no meio, depois vai para outra cor diferente. Então, por exemplo, quando a gente está estudando uma variável que assume valores positivos ou negativos. Se eu estou falando, por exemplo, variação da média móvel de casos. Pode ser que tenha variado para cima ou para baixo. Então, é muito interessante utilizar uma paleta divergente, porque eu vou representar os negativos numa cor e os positivos em outra cor. Mas agora, se eu estou trabalhando, por exemplo, com número de habitantes, é sequencial, então eu vou usar a primeira paleta. Faltou falar dessas aqui do meio. Você vê que cada corzinha é diferente? Essa é o que a gente chama de paleta de cores qualitativa. Então, na verdade, aqui a gente está interessado em ter o maior número de cores diferentes para representar diferentes categorias. Então, por exemplo, aqui no site ele dá uns exemplos bem legais, né? Então, por exemplo, ele está usando a cor para indicar o length da sépala. Então, aqui no caso ele utilizou a paleta divergente, né? Que, na verdade, essa paleta é especial, ela é a Viridis, mas ela, vendo como ela agrupa os dados. Essa aqui, que ela também tem a característica de ser colorblind. Então, para quem for daltônico, enxerga sem ter prejuízo, né? Que é outra preocupação nossa, às vezes, né? Bom, enfim.
Então, voltando lá para o Shine, deixa eu fechar tudo isso aqui. A gente estava com esses dados aqui. Então, a gente agora vai escolher uma variável. Deixa eu salvar isso aqui já. Então, a gente tem lá o mapa 1. Desculpa, output mapa 1. Vai receber um render leaflet. Coloquei as chaves. E agora eu vou fazer algumas coisas aqui dentro. O importante é que depois eu chame a função leaflet. Bom, o que a gente tem que fazer primeiro, então? Dentro da leaflet, criar uma paleta de cores. Então, a gente está lá selecionando a cidade, né? Não, desculpa, não estamos lá selecionando a cidade, aqui é outro exemplo. Então, a gente vai criar primeiro a nossa paleta de cores. Vou chamar de color data. Não sei qual que é o nome. Quem vai ser minha variável? E é isso que eu vou passar para o color data, a variável que eu vou trabalhar. Então, aqui eu usei confirmados por 100 mil habitantes. Eu tenho que chamar minha paleta de cores. Vou utilizar a função color bin. Então, eu vou passar a paleta para ela e o domínio. O domínio vai ser o color data. A paleta, bom, vocês podem utilizar esse comando do display brewer all para ver as paletas que tem lá. Ou você pode, eu quero, por exemplo, sei lá, blues ou reds, que são sequenciais. Beleza. Só vou rodar, só tem esse comando aqui, leaflet. Vamos tentar rodar. Calma, cancela. O que ele está fazendo? Vamos lá, rodar. Só coloquei o comando leaflet. Ele já apareceu aqui. O frame do leaflet. Não tem o mapa ainda. Para ter o mapa, a gente utiliza o comando add tiles. Beleza? A gente pode, dentro do comando add tiles, vamos rodar primeiro, depois eu falo. O que acontece agora quando a gente roda com o comando add tiles. Tá vendo que ele já carregou o mapa? Esse mapa não tem informação nenhuma ainda. Eu preciso passar para ele o que eu quero exibir. Uma coisa legal do attribution, desculpa, do add tiles, é que eu posso criar o comando argumento attribution e falar alguma coisa. Por exemplo, sei lá, dados extraídos do site brasil.io. E aí ele vai aparecer no rodapé escrito o que eu coloquei no meu attribution, beleza? Então tá. Vamos lá, pipe. Quem que eu vou adicionar agora? Eu quero adicionar marcadores. Eu tenho duas opções. Eu posso utilizar ou add circles ou add circle markers. Vale muito a pena ali na galeria onde a professora mandou o link. Tem vários exemplos que ele também envolve a utilização. Eu vou mostrar aqui para vocês, que acho que esse link é bom também. Leaflet Shine. Que esse aqui também ele é a documentação do Leaflet. Ele vai explicar, tipo, o que você pode fazer. Então aqui a gente está falando sobre markers, né? Aí ele vai mostrar, você tem vários markers, tem uns que são os íconezinhos no mapa. Dá para você colocar tipo uma folhinha, o desenho que você quiser, os ícones, né? Dá para você customizar, ele colocou bandeirinha de pirata aqui. Navio ou pirata. Markers com cores, e você passa o mouse e ele mostra o valor. Enfim, a gente vai usar os circle markers.
Mas o que eu queria falar é que tem os circle markers e os circles. Cadê? É que a gente estava olhando aqui, né? A única diferença dos dois é que ele vai ter o tamanho absoluto e outro ele vai ter o tamanho relativo. Ou seja, se eu der o zoom, ele não vai mudar de tamanho e o outro ele vai mudar de tamanho. Aqui eu usei os circle markers, né? Então, beleza. O que eu preciso passar para minha função de circle markers? Preciso passar longitude, precisa de um tiozinho, e latitude. Poxa, como que você lembra? Ah, não lembro, né? Então vamos olhar. É de circle markers. Cadê? Aí ele vai me falar aqui, ó. É de circle markers. Preciso passar longitude e latitude e o mapa. É, faltou passar o mapa, né? DF Covid. Leaflet, Edge Tiles, Edge Circle Markers. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso. Bom, alguma coisa, né? Ele já carregou os pontos. Só que reparem que eu não especifiquei a cor dos pontos ainda, né? Então ele colocou todos, nem o tamanho, eu poderia especificar o tamanho também. Então ele colocou todos com a mesma cor e mesmo tamanho. Então se a gente vier e colocar, acho que é Fill Color. E aí vai ser pau. Color bin, color data. É isso? Confirmar aqui. Ah, é color, não é fill color. Tá vendo? É detalhezinhos, gente. Vamos ver se isso funciona. Funcionou, né? Aparentemente, agora... O que eu estou exibindo aqui? Eu estou exibindo o meu número de confirmados por 100 mil habitantes em cada município. Ou seja, os que são mais escurinhos, eles são onde tem o maior número de confirmados por município. Então, o que a gente pode fazer para ficar isso claro? A gente pode colocar uma legenda. Então, acho que é Add Legend. Aqui, ó. Aí eu vou copiar aqui, gente, só para não perder muito tempo. Pronto. Tá certo. Vamos ver o que acontece. Legal. E esse pode ser um primeiro mapa nosso, então. Então a gente utilizou a latitude e a longitude dos pontos que eu já tinha no meu conjunto de dados. E a única coisa que eu precisei fazer é passar a longitude e a latitude nessa ordem dentro do comando Add Circle Markers. E aí, ó, quis colocar a legenda para ficar mais legível. Beleza, gente? Tranquilo? Ô, Francisco, se você apontar com o mouse sobre uma bolinha no leaflet, ele também vai te dar informação como no Plotly ou não? Também, mas eu preciso especificar isso. Tá. Como que eu faço para especificar? Eu poderia utilizar, por exemplo, o comando hover, acho que é. O name. Ó, vamos olhar aqui que eu tenho. Eu coloquei label. Então, se eu vier aqui colocar label igual reload. Então aí ele exibe o nome da cidade com a opção label. Outra coisa também que dá pra gente fazer é a opção pop-up. Então se eu colocar um pop-up, vamos... Tá aqui, tá.
que eu fiz aqui? Ó, vamos rodar só para olhar. Esse aqui é o exemplo que está disponível lá, gente, para vocês. Eu coloquei um pop-up que vai exibir todas as informações que eu tenho no meu banco de dados daquela cidade. Então, ó, casos confirmados, novos casos por 100 mil. Eu estou exibindo casos por 100 mil habitantes no meu mapa. Só que aí eu quis exibir as outras variáveis dentro da bolinha, quando eu clico. Então, eu utilizei esse comando pop-up. Aí eu fui colando, cidade, casos confirmados. Poderia utilizar esse mesmo... Opa. Essa mesma sintaxe aqui. O que eu queria falar nesses últimos minutinhos... Gente, tudo bem? Estão acompanhando? Estão gostando? Tudo certinho? Eu achei ótimo. Eu acho que talvez eles estão agora, nesse momento, um pouquinho preocupados com a prova, né? A gente Sim, isso que eu podia tô ir pensando caminhando também. para o finalzinho, mas muito legal, Francisco. Gostei demais. Eu tinha trazido um último exemplo, mas não vai dar tempo de rodar, mas só para mostrar para vocês e explicar brevemente a diferença. Vamos rodar aqui. Nesse último exemplo, eu tentei integrar o leaflet e o plotly para gerar uma visualização dinâmica. Então, eu peguei esse mesmo... eu não falei das geometrias, né? Isso era importante. Então, mas eu peguei, basicamente, a geometria de cada estado, coloquei no mapa, e quando você clica no mapa, ele aparece o gráfico de vacinação daquela cidade. Só vou falar um pouquinho, então, para finalizar, sobre os shapes, né? Então, ó, enquanto que no outro comando, quando eu tinha latitude e longitude, eu utilizei os circles. Quando eu tenho as geometrias de cada espaço, o que você quer dizer com geometrias? A gente usa a função addPolygons. Então, ó, só rodando aqui rapidinho. Aqui, pronto. Eu tenho essa biblioteca chamada Brazil Maps. Vou carregar ela aqui. Tem outras também, tem a GeoBR também, mas a Brazil Maps, eu tenho essa função que chama getBRMap. E essa função, ela me dá as geometrias de um certo lugar que eu pedi. Então, vamos olhar o help dela aqui, rapidinho. Então, ó, get Brazilian Maps from different geographic levels. Então, ó, você pode utilizar essa função, getBRMap, para pegar as geometrias ou do Brasil, ou das suas regiões, ou dos seus estados, mesorregiões, microrregiões ou cidade. Então, aqui eu utilizei ela para recuperar as geometrias das cidades. Fiz uma pequena transformação nela, só para ficar no formato padrão do Plotly. O que aconteceu? Quando eu estava utilizando esse banco de dados aqui, eu tive um... É que assim, a gente vai ter essa base de dados aqui que eu chamei de SHP. Vamos abrir ela. View. Ela vai me conter o local. Demora um pouco para carregar porque tem todas as cidades do Brasil. Mas tem a cidade, os códigos de cidade, estado, microrregião, mesorregião, e aqui vai ter a geometria. Essa geometria que é o que me interessa. Essa lista aqui está me falando como que eu desenho o polígono daquela cidade no mapa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa tabela aqui, com a geometria, e unir ela à minha base de dados, que aqui no caso era o DF Vacina. Então, o que eu preciso fazer? Preciso
passar a geometria para cada uma dessas variáveis. Eita, deixei sem querer o RStudio. Então, basicamente, é uma operação de join que a gente vai utilizar, tá bom? E para fazer essa operação de join, a gente precisa especificar uma chave válida. Ou seja, se eu estou trabalhando com o Brasil inteiro, eu não posso só especificar para dar o join pela cidade, como a gente já até falou no fórum, né, de VED. Por quê? Porque tem mais de uma cidade com o mesmo nome. Não é esse exemplo, não, é esse aqui. Então, eu tive que fazer uma transformação para tirar os acentos, porque minha base de dados não tinha acento em uma delas. E aí eu dei o join. Então, o que, que eu fiz no join? Eu peguei a variável nome, que eu tinha em um banco de dados, e peguei a variável município, que eu tinha no segundo banco de dados, e uni pelas duas. Acho que vou ter que rodar tudo de novo. Gente, que pena que não deu tempo de falar mais desse exemplo aqui, mas eu também não quero deixar vocês com a prova aí. Então... Ô, Francisco, mas acho que você pode continuar, se você puder, né? O que estava previsto, eu continuo gravando e depois eu passo para eles. Beleza, perfeito. Então, quem quiser ir saindo aí para fazer a prova, gente, boa prova. Eu vou continuar aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer é dar um join. Só vou rodar isso aqui. Esse é o mesmo banco de dados que a gente pegou lá em cima. Aí eu dei novamente um pivoteamento. A única coisa que eu fiz diferente aqui é que eu peguei essa variável mapplt. O que eu fiz? Eu dei um group by, ou seja, eu agrupei por município e dose, e sumarizei. Falei, quantos caras no município tomaram a primeira dose? Quantos caras tomaram a segunda dose? Então, vamos rodar aqui. Então, essa aqui era a minha base original. Transformei nisso aqui. Sumarizado. Damantina tem 8.700 pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 30 de maio, se eu não estou enganado. Então, essa sumarização ela vai me ser útil porque eu quero calcular o percentual da população vacinada. Então, é um número absoluto, né? Então, eu peguei o número de vacinados total daquela cidade e dividi pelo número de habitantes. Então, aqui eu tenho o percentual da população imunizada. Só um detalhe aí. Então, bom, a gente carregou, né, as geometrias na variável SHP. Aí eu só removi os acentos para meu join corresponder, porque na hora que eu fiz vi que deu ruim. Depois, eu filtrei a minha base de dados, porque no meu SHP eu tinha cidades de todo o Brasil, mas eu só precisava de fato das cidades de São Paulo. Aí depois que eu filtrei, eu fui e dei um join aqui. Então, esse SHP-SF, o que ele contém? Contém a cidade com a respectiva geometria e quantas pessoas tomaram a primeira e a segunda dose, beleza? E aí eu precisava da população. Aí eu peguei no meu outro banco de dados que eu já tinha a população. Tudo isso só para fazer essa continha. Peguei quantos tomaram a primeira dose e dividi pela população total. Quantos tomaram a segunda dose e dividi pela população total daquela cidade. Então, beleza. Então, esse foi o case. Tá, tem um detalhe importante também, só para finalizar aqui. Que, se vocês repararem,
o meu input, ele está dentro do output nesse caso. Ok? Como assim? Repara, eu tenho esse output, que é o mapa do Shine, e sempre que eu clico numa cidade, a cidade que eu cliquei, ela vira o input para o meu gráfico do Plotly. Então, eu gosto desse exemplo porque aqui acho que é uma das maneiras da gente explorar ao máximo a interatividade, né, do mapa. E como que eu fiz isso? Eu, na verdade, fui lá no input. A gente pega esse mapa 1, né, que é a nossa output no Plotly. Dentro desse mapa 1, tem uma variável chamada shapeClick. Ou seja, se eu peguei esse input mapa 1 shapeClick, ele vai me retornar a cidade que foi clicada pelo mapa. E aí, daí eu faço o que a gente já fez mais cedo, né? Filtro de acordo com aquela cidade e exibo o gráfico. Beleza? Então era só um detalhezinho aqui, final. Tá, para finalizar então agora, eu vou falar de deploy. Que assim, né? Muito legal, a gente fez o nosso site e tal, colocou interatividade. Mas como que a gente faz para publicar na internet esse site? Eu só reabri os slides aqui. Mas é a última coisa de hoje, depois estão livres de mim. Então, bom, já vimos tudo isso aqui. Então, falamos dos shapes. E agora, vim falar do Shiny Apps. Então, o Shiny Apps, ele é um site na internet, vamos acessar, que permite que você suba a sua aplicação Shiny dentro dele e utilize um endereço simples para acessá-la depois. Então, o que você tem que fazer para conseguir publicar na internet? Ó, esse vacina SP, eu acho que foi até eu dei o deploy hoje dessa aplicação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ó, tem um endereço na internet que tem a minha aplicação. Então, qualquer pessoa que eu passar o link consegue acessar também. A pessoa não precisa vir aqui no meu computador ver eu rodando local. Então, como que eu faço o deploy? O deploy no Shine ele é bem simples, na verdade. Eu escolhi falar isso no final porque não tem muito o que falar. Basicamente, você precisa criar uma conta no Shiny Apps. A conta gratuita permite que você rode até 5 aplicações simultaneamente. Ó, tem esse vídeo aqui que ele explica exatamente como que você vai fazer o passo a passo. E aí, depois que você criou a sua conta, eu vou até mostrar. Você vem aqui em tokens, e aí você vai pegar um token desses. Oh, não posso mostrar isso. Ah, não está aparecendo. E aí eu vou pegar esse token aqui, copiar ele e rodar no meu console do RStudio. Olha o meu segredo na gravação. Vou até apagar esse token. Mas, então é bem simples. A gente só precisa rodar o comando no RStudio que ele colar pra gente, tá bom? E aí a gente consegue ter no nosso RStudio. Então, para a gente deployar, boas práticas. Eu recomendo que você crie uma pasta só para o seu projeto. Nossa, meu RStudio está muito estranho, que ele sumiu o botão que eu mais uso. Mas, bom. Eu já criei aqui. Mas o que eu recomendo que seja feito, então? Crie uma pasta só para o seu projeto. E aí você pode criar um projeto na RStudio, se você preferir. Eu aqui quis criar. Dentro dessa pasta, você vai colocar tudo o que você vai precisar para o seu site rodar. Ou seja, o seu código R e os seus conjuntos de dados. Seu código R, você tem que obrigatoriamente chamar de app.r, porque está na documentação lá do Shiny Apps. Aí você, basicamente, tem um projeto que tem um app.r. Esse app.r vai ser sua aplicação Shiny. Feito isso,
É só você chamar o RS Connect e dar um deploy app, depois que você salvou a sua conta no RStudio, né? Acho que aqui eu preciso especificar minha conta, porque eu tenho mais de uma, mas ó, vamos subir esse site que eu acabei de fazer, tá errado o argumento, na conta do Predict, dentro do Shiny Apps. Então eu dei um deploy app. Se eu não tivesse mais de uma conta, era só dar o deploy app que ele já carregava. E aí, quando ele terminar isso aqui, vai estar disponível online no link do meu Shiny Apps, essa aplicação. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Essa parte do deploy, ela demora um pouquinho. Ainda mais que é a primeira vez, deve demorar uns 5 minutinhos aí. Então, não sei. Muito bom, Francisco. Gostei bastante. Acho que o pessoal aproveitou também. Eles conseguiram rodar junto, né? Eu acho que pelo menos algumas dos exemplos que você colocou lá, eles conseguiram rodar junto, né? Aí quando vai complicando um pouco mais, assim, fica difícil de acompanhar a tela e o R, né? Eles já me verdade. falaram isso lá na minha disciplina, mas o bom é que a gente vai deixar gravado e depois eu disponibilizo para todo mundo. Quem tiver Olha lá, dúvida acho que pode ele fez, procurar né? também. Oi, Francisco. Quem tiver dúvida pode mandar um e-mail também, procurar a gente. Legal, isso. Então, quem tiver dúvida, quem quiser participar também do Predict, né, Então, ó, pode. gente, a apresentação está disponível no link aí que eu mandei no chat para vocês. Tem todos os scripts que a gente rodou lá bonitinhos. Aqui, ó, dá para você vir no GitHub também. Era esse link que eu estava procurando. E aí, aqui no GitHub, você consegue tanto clonar esse repositório e colocar no seu RStudio para você rodar também, quanto você pode baixar aqui os arquivos de dados, se você quiser reproduzir os exemplos na sua máquina. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado, tenham aprendido coisas novas, que não tenham ficado enrolados, comigo ficando enrolado. Não, você Mas foi faz muito parte. didático, Francisco, foi muito bom mesmo. Pena que os alunos, né, do primeiro ano tiveram que sair, porque eles vão fazer prova, mas foi muito bacana mesmo. Você já terminou o deploy aí? Tem mais alguma coisa que você quer Vamos ver. mostrar? Não, o deploy ainda está fazendo. Ele demora um pouco, né? Acho que agora vai, vamos ver. Instalando os pacotes, acho que essa é a última etapa. Mas assim que termina ele já está online disponível. É bom que eu já ponho o link lá também do dashboard, para quem quiser olhar. E quem tiver interessado em fazer parte do Predict aí, uma das coisas é incorporar isso aqui no nosso dashboard. Muito trabalho pela frente aí, mas quem quiser ajudar é muito bem-vindo. O bom é que, assim, sempre vai ter coisas para fazer, né? Meio infinito, assim. O Sim. trabalho é infinito, né? A gente pode ir alimentando. E é legal, a gente pegou aí o tema de Covid, porque tem muitos dados, né? Assim, tem dados de casos, de óbitos, de vacinação, de internações, tem os dados das cidades, e aí dá para fazer representação no mapa. Então, assim, nossa, tem muita coisa, né? Agora a gente estava vendo também os impactos, né, da pandemia, então, como que a pandemia impactou na economia, na educação, isso são coisas para o próximo ano aí que a gente vai estudar também, né? E muito legal. E aí, a gente espera. Acho que Acho agora que terminou. tá no finalzinho. Aí, acabou. Legal. Então ficou disponível lá dentro a conta do Predict, tem mais essa aplicação agora. Ai, muito legal. Muito bom. Parabéns, Mas é Francisco. isso.
Muito Nossa, legal. professora, muito obrigado pelo convite. Pelo trabalho, né? Olha aí, tem uma pergunta. Ah, o Anderson perguntou, é verdade. É... Não tô... Assim, no R, o interessante é que você já deu o conjunto de dados para ele, entendeu? Porque é assim, muito ampla essa pergunta, né? Tipo, o usuário escolheu o que pesquisar, mas você diz, tipo, no sentido do Covid, né? Que eu, tipo, escolhi a variável confirmados por 100 mil habitantes, né? E você quis saber se eu poderia escolher outra variável. Poderia. Tanto, aqui a gente faz exatamente isso. A gente deixa para o usuário escolher qual variável ele vai visualizar no mapa e como que ele vai fazer essa visualização. Então, resposta curta, sim, dá para fazer e é bem usual também. Ó. Essa foi sua pergunta, né, Anderson? Não sei se eu entendi muito bem, mas você me perguntou se era possível escolher a variável que vai ser, que o usuário escolhesse, né, a variável que vai ser exibida, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. É que assim, Anderson, o que você tiver disponibilizado lá, aí o usuário pode escolher. Mas assim, ele não vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo. Ele vai usar das coisas, dos dados, né, das bases de dados que você deixou disponíveis, né? Então, por exemplo, você falou Covid, câncer, agressões contra mulheres. Se tiver tudo isso na sua base, então você pode colocar um menuzinho, né, para o usuário escolher o que, que ele quer analisar nas cidades, por exemplo, né? Você precisaria de uma base com as cidades, a localização da cidade, né, latitude e longitude, e aí você precisa de uma coluna, por exemplo, para as informações de Covid, uma outra para de câncer, outra para agressões contra mulheres, né? Mas aí tudo tem que ter na sua base, né? Já ordenadinho, ordenado não, né? Referenciado pela cidade, né? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Pessoal, tem mais dúvidas? Quem quiser perguntar, fica à vontade aí. ID de países em códigos, não o nome inteiro nem coordenadas. Você tem alguma sugestão de como seria o processo para fazer o mapa? Uh, essas siglas elas identificam também os países, né? Você teria que encontrar list of countries, teria que encontrar alguma tabela com essas siglas. É abbreviation, talvez. No R deve ter alguma coisa que faça isso, viu? Deve ter, sim. Uhum. Então, mas sei lá, dá uma pesquisada, R join by abbreviation, vamos ver. Aqui, ó, tem até um pacote já, ó, Country Code. Então, esse pacote basicamente ele serve para converter nomes de países e códigos de países, né? Então, vamos ver. Algum exemplo aqui. Você precisa fazer ele entender, né, que um código representa um país, né? Então, uma opção seria usar esse pacote aí, ou então fazer um join, né? Achar uma base que tem, digamos, o código e o país, né? E as coordenadas. Então, teria que alimentar a sua Teria que base, né, pesquisar. com as informações. Mas ó, tem um caso parecido que a gente teve no projeto. Deixa eu te mostrar como que ficou o código. Ver se clareia. Ah, caramba, nem precisava. Esse exemplo aqui.
que a gente tinha que fazer os códigos de... A gente tinha, sei lá, o código da região, desculpa, a gente tinha o código de cada estado pela sigla, e a gente tinha que colocar ele dentro de uma região. Então, nesse caso, a gente teve que fazer na mão. A gente pegou todos os estados que eram da região norte e colocou aqui. Você teria que fazer poderia fazer, por exemplo, uma correspondência 1 a 1, ou você poderia dar um join mesmo, como a professora sugeriu. Acho que o mais fácil é dar um join mesmo. Você com certeza deve ter alguma base de dados que já tenha essas siglas. Sim, sim. No caso lá, eu já estava com o meu conjunto de dados só para São Paulo, Anderson. Tipo, eu deixei só os dados... Porque se fosse do Brasil inteiro, era mais de 5.000 cidades, aí a chance de travar aqui na oficina era muito grande. Você viu que na hora que eu abri o mapa ali, ele já engasgou. Às vezes demora um pouquinho, dependendo se você tiver muitos dados, né? Aí ele vai começar a demorar um pouquinho, né? Mas é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Francisco? Acho que sim, professora. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Francisco. Foi muito, muito legal mesmo. Depois eu mando a gravação para você. E aí mando para eles também, tá bom? Então, boa noite para todos. Eu posso disponibilizar no YouTube também? Eu vou mandar para você colocar no seu YouTube, se você quiser. Aí você me manda o link Legal. e eu mando para os alunos. Pode Beleza, ser? Vamos fazer assim, então. Perfeito. Muito obrigado, viu? Até Valeu, mais, pessoal. gente. Até Tchau, mais. tchau.